Olá, muitos analistas entendem que o mundo já está numa nova Guerra Fria entre os Estados Unidos, a superpotência em declínio relativo, e a China, a superpotência em ascensão. Uma das poucas questões em que há consenso em Washington entre os políticos dos dois grandes partidos dos Estados Unidos é em criticar a China e atacar a China. O presidente Donald Trump impôs tarifas de importação sobre produtos chineses numa guerra comercial. O governo Joe Biden não só não retirou essas tarifas, como incluiu novas sanções, impôs sanções às exportações de produtos de alta tecnologia, numa clara tentativa de evitar com que a China use as últimas tecnologias para desenvolver ainda mais seu poderio militar. O regime comunista chinês vê nisso uma tentativa de bloquear o desenvolvimento do país. A rivalidade, a concorrência estratégica, econômica, política, tecnológica e militar entre a China e os Estados Unidos pela supremacia está colocada. O grande desafio das relações internacionais no século XXI, nas próximas décadas pelo menos, será acomodar uma possível transição hegemônica dos Estados Unidos para a China, que se tornaria a maior potência mundial. Há quem diga que isso nunca vai acontecer, porque os Estados Unidos teriam uma superioridade tecnológica. E existem diferenças importantes entre a Guerra Fria do século XXI, a Guerra Fria do século XX, entre os Estados Unidos e a União Soviética, a confrontação estratégica entre o comunismo e o capitalismo, e o atual conflito entre a China e os Estados Unidos, especialmente porque a China tem condições de concorrer econômica e tecnologicamente, o que a União Soviética nunca teve, apesar de ter saído na frente na corrida espacial. A outra diferença importante é que há hoje uma grande interdependência entre as duas maiores economias do mundo, os Estados Unidos e a China. O ex-presidente Donald Trump, se vencer as eleições agora em 5 de novembro, pretende voltar pretende desconectar a economia dos Estados Unidos da economia chinesa, mas não se sabe se isso é possível, nem se isso é desejável, se não vai ser mais uma maneira não será uma maneira de acentuar o declínio relativo dos Estados Unidos. O que precipitou agora essa nova confrontação, que transformou uma rivalidade estratégica, uma guerra comercial, econômica, uma competição tecnológica, numa confrontação mais direta, foi a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. É uma guerra de agressão que viola os princípios fundamentais da sociedade internacional e da Carta da ONU, a soberania nacional e a integridade territorial. Essas são as bases, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em princípio, os países não podem mudar as fronteiras pela força. A Carta da ONU veda a guerra de conquista. Os Estados Unidos e aliados reagiram, apoiaram e armaram a Ucrânia e impuseram duras sanções, uma verdadeira guerra econômica, usando o dólar como arma. E isso foi sentido no mundo inteiro, porque outros países ficaram com medo de um dia terem contra si o poderio econômico dos Estados Unidos e o uso do dólar como arma. Uma guerra que parecia um passeio das tropas russas até Kiev, que seria resolvida em dias, semanas ou meses, está chegando a 2 anos e 8 meses, sem expectativa de uma solução negociada rápida e muito menos que seja aceitável para as duas partes. A guerra e a reação ocidental jogaram a Rússia nos braços da China, que apoia Putin política, econômica e diplomaticamente. Não é uma aliança militar,
pelo menos não é ainda, mas é uma parceria sem limites, como disseram os ditadores Vladimir Putin e Xi Jinping quando se encontraram 20 dias antes do início da guerra, no dia da abertura da Olimpíada de Inverno de Pequim. Isso foi 2022. Então, a China tem interesse em desgastar o Ocidente, teme que essa mesma guerra econômica um dia possa ser aplicada contra ela, por isso até essa grande preocupação de fazer transações internacionais, fazer negócios nas moedas nacionais e evitar o sistema dominado pelo dólar, o sistema de transferência de pagamentos dominado pelo dólar, o sistema SWIFT. A China tem interesse em desgastar o Ocidente com a pressão que exerce para anexar Taiwan, ameaça invadir a ilha, que considera uma província rebelde, se por acaso Taiwan declarar a independência. Taiwan tem a política dos 3 nãos, não à guerra, não à independência e não à unificação com a China, mas é uma das metas do ditador Xi Jinping, é anexar Taiwan. Então fica fazendo uma pressão militar. Se os Estados Unidos estão focados em outra frente de combate, numa guerra na Europa, que é o caso da guerra da Ucrânia, muito melhor para a China. Desgasta o inimigo e desvia o foco. Inimigo em potencial, né? Ainda não estamos numa guerra aberta, né? E essas duas guerras colocam de um lado a Ucrânia, os aliados ocidentais contra a Rússia, e por outro lado ajudaram a formar um bloco, né? A outra guerra, aliás, que eu acabei não falando ainda, né? A China ganha quando os Estados Unidos estão focados em outro centro de operações, e no momento ainda há uma outra guerra no Oriente Médio entre Israel e grupos extremistas ligados ao Irã e o próprio Irã. Estas duas guerras colocam de um lado a Ucrânia, os aliados ocidentais contra a Rússia. Israel é neutra na guerra da Ucrânia, porque precisa do aval da Rússia para invadir o espaço aéreo da Síria. Assim é o cinismo na política internacional. Israel, né, fica neutra na guerra da Ucrânia, embora o Zelensky e o primeiro-ministro sejam judeus. Então a Rússia, deixa eu ver aqui que eu tinha tomado umas notas. Então essas guerras fazem com que né, colocam de um lado a Ucrânia e seus aliados ocidentais contra a Rússia, a China, a Coreia do Norte e o Irã. A China dá um apoio militar velado, armas leves, não fornece grande quantidade de equipamentos militares, pelo menos não o que se saiba. O Irã e a Coreia do Norte vendem armas e munições, porque a indústria bélica da Rússia, quanto mais armas e munições produzir, melhor, porque o Putin aposta numa guerra de longo prazo, numa guerra de desgaste, numa guerra de atrito contra a Ucrânia. Quer ganhar no cansaço com o tempo, porque tem mais gente para morrer no campo de batalha e mais armas e munições para gastar. Então, depende de armas e munições de outros países, no caso, a China e a Coreia do Norte. A estimativa da inteligência ocidental é que a Rússia já perdeu uns 600 mil soldados nesta guerra, entre mortos e feridos. Putin usou presos, contratou mercenários. Agora, quando se noticia que há pelo menos 3 mil soldados norte-coreanos treinando e atuando ao lado das forças russas na guerra contra a Ucrânia, é a primeira vez que um exército nacional entra no conflito e entra ao lado da Rússia. É o primeiro exército regular. Putin acaba de fechar um acordo com o ditador Kim Jong-un, aquele com que o então presidente Donald Trump trocava cartas de amor. A guerra da Ucrânia abriu a possibilidade para Kim fazer negócios com a Rússia, que precisa de armas e munições. Em troca, Kim quer tecnologia de mísseis para ameaçar os Estados Unidos com suas armas nucleares. Ninguém controla a Coreia do Norte. A China sustenta economicamente o regime, mas não quer derrubá-lo, porque derrubar o regime norte-coreano seria
haveria uma reunificação do país sob o controle da Coreia do Sul, que é aliada dos Estados Unidos, e há 28.500 soldados norte-americanos na Coreia do Sul. A China não quer, naturalmente, forças dos Estados Unidos junto à sua fronteira. Em 19 de os Estados Unidos estão na Coreia do Sul desde a Guerra da Coreia, em 19 de outubro de 1950, durante a Guerra da Coreia, o 4º Exército da China, sob o comando de Lin Piao, um dos líderes da Revolução Comunista, o exército da China cruzou o rio Yalu e entrou na Guerra da Coreia para impedir que as forças dos Estados Unidos unificassem a Península Coreana e estacionassem soldados junto à fronteira da China. É a mesma lógica que prevalece até hoje. Com sua ditadura comunista dinástica, que já está no 3º Kim, né? O avô do atual ditador era o líder guerrilheiro que fundou a Coreia do Norte, depois do que lutou contra o Japão, contra a ocupação japonesa, durante a Segunda Guerra Mundial, e fundou a Coreia do Norte depois do fim da guerra. Então é uma ditadura dinástica que está no 3º Kim e é uma aliada indigesta, com um líder totalmente imprevisível. O que a China não está disposta a aceitar é uma guerra entre outros países junto da sua fronteira, que seria o caso de uma guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, com intervenção das forças dos Estados Unidos do lado da Coreia do Sul. E para o regime comunista chinês, a Coreia do Norte é a nossa Alemanha Oriental. É o único país com que a China tem uma aliança militar formal, totalmente sufocada pelo regime stalinista, o único que ainda faz aquelas coreografias da era soviética, e pelos gastos militares. A Coreia do Norte, uma potência nuclear com 30, 50 ogivas nucleares, bombas atômicas, a Coreia do Norte vive em crise permanente de energia e de alimentos, tem apagões, tem aquelas imagens de satélite que a Coreia do Sul está cheia de luz e a Coreia do Norte é um breu. O Irã também se tornou um fornecedor de armas importante para a Rússia, assim se formou essa aliança informal China, Rússia, Irã e Coreia do Norte numa Guerra Fria 2.0. O sinal de uma Guerra Fria 2.0 é quando conflitos como a guerra de Israel contra o Hamas e outros grupos armados árabes começa a ser enquadrado na grande confrontação estratégica entre as superpotências. As duas guerras e o conflito no Oriente Médio revelam, na visão do cientista político Ian Bremmer, norte-americano, dono da consultoria Eurasia Group, revelam a falta de liderança internacional. Os Estados Unidos são o único país com poder de pressão para fazer Israel acabar com a guerra, porque são o principal fornecedor de armas para as Forças Armadas de Israel. Não tiveram coragem, inclusive porque o apoio a Israel é uma questão importante na política interna dos Estados Unidos, e a competição entre os candidatos à Casa Branca geralmente é entre quem é mais aliado de Israel, dada a força do lobby judaico dentro dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não usaram o seu poder de pressão para fazer Israel parar com a guerra, e a China é o único país capaz de pressionar a Rússia a acabar com a guerra contra a Ucrânia. Não faz isso porque ganha com a guerra, com o desgaste do Ocidente e com a vassalagem da Rússia, que é cada vez mais dependente da China. Com certeza, os conflitos estão aumentando em escala global, e o Brasil, como não é uma potência militar, como não tem condições de projetar seu poderio militar no exterior, e os brasileiros não querem isso, o Brasil não tem nada a ganhar com uma nova Guerra Fria. E aí entra a questão do grupo BRICS, que fez sua reunião de cúpula em Kazan nesta semana, num momento de expansão. O BRICS nasceu de um comentário do economista britânico Jim O'Neill, na época analista do banco de investimentos Goldman Sachs. Em 2001, ele escreveu uma previsão sobre a economia mundial, dizendo que a maior parte do crescimento no início do século XXI viria de 4 grandes economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China. Brick é tijolo em inglês, seriam os tijolos que construiriam a economia mundial do novo século.
O grupo BRIC é formado em 2006, né, Brasil, Rússia, Índia e China, e faz a primeira reunião de cúpula em 2009. A África do Sul entra em 2010 como parte de um gesto para incluir a África. Aí vira BRICS, de South Africa, né? E é um fórum de cooperação econômica para coordenar e incentivar o desenvolvimento econômico das grandes economias emergentes, dos novos motores da economia mundial. A China e a Índia tiveram e têm altas taxas de crescimento. A Rússia teve até 2008, com a alta nos preços do petróleo. O Brasil cresceu razoavelmente bem, melhor do que na década anterior, até 2011. E o crescimento da África do Sul foi sempre fraco, medíocre. No ano passado entraram Egito, Etiópia, Emirados Árabes e Irã, 4 ditaduras. A Argentina de Javier Milei rejeitou o convite, quer se aproximar dos Estados Unidos. A Arábia Saudita foi convidada e não aderiu formalmente, mas tem participado das atividades do grupo. Neste ano, na reunião de Kazan, agora na Rússia, mais 13 países foram admitidos como parceiros: Argélia, Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Indonésia, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. Outros países, cerca de 20, estão na fila. A Índia concordou com a ampliação, com uma condição de que todos os novos membros ou parceiros, esses 13 países são considerados parceiros, não têm o mesmo status dos membros que seriam membros permanentes. A Índia concordou com a ampliação sob a condição de que todos tenham de ser aprovados por unanimidade, quer vetar o Paquistão, seu inimigo histórico. O Brasil vetou a entrada da Venezuela depois dos ataques do ditador Maduro e seus asseclas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o Brasil não reconheceu o resultado da eleição presidencial de 28 de julho, ao que tudo indica, vencida pela oposição. Esta ampliação do grupo BRICS dilui os interesses comuns. Já na reunião durante a última Assembleia Geral da ONU, o grupo não foi capaz de lançar uma nota conjunta, e quanto mais países diferentes dilui os interesses comuns e torna mais difícil uma ação coordenada, sob o risco de transformar o grupo BRICS num instrumento de política externa da China, que tem cerca de 60% da economia do bloco, e assim a China usaria para se contrapor aos Estados Unidos, se apresentar como líder do Sul global. O Brasil assume a presidência do BRICS no ano que vem. Interessa ao Brasil o Fórum de Cooperação Econômica para promover o desenvolvimento e não um alinhamento com a Rússia e a China, com a China em primeiro lugar e depois com a Rússia, numa Guerra Fria 2.0. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. No Facebook eu colaboro com o grupo Quarentena News, estou no Threads também. E muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau, fique em paz.